Teologia, Deus, o Espírito Santo. A partir dessa aula, nós estaremos examinando os textos do Novo Testamento que falam a respeito do Espírito Santo. Na verdade, nós gastamos as aulas até agora abordando a presença e a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque este é um aspecto que nem sempre fica tão claro aos olhos das pessoas. É muito comum nós encontrarmos irmãos e irmãs que pensam na obra do Espírito Santo tão somente como sendo algo do Novo Testamento. Tem dificuldade de ver a presença de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus e o Pai é Deus, e não são três deuses, mas um Deus apenas. E é algo tão grandioso que vai além da nossa capacidade de compreensão. E as pessoas, às vezes, não se apercebem deste fato tão importante, de que nós não servimos a três deuses, mas a um Deus apenas, o Deus triuno, o Deus que se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, cada um tem a sua função, faz com que Deus seja esse Deus único, uno e ao mesmo tempo um Deus trino, um Deus relacional. E tentar entender Deus é muito mais do que tentar colocar o oceano na palma da nossa mão. Então nós devemos ter aquela humildade que sempre falamos, assim como Moisés tirou as sandálias dos pés quando chegou perto daquela sarça que queimava lá no deserto, porque o Senhor disse: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está pondo o pé é terra santa. Da mesma forma, nós devemos ter essa humildade diante de Deus ao nos aproximarmos da Sua palavra e de todas as coisas que se referem a Ele e ao seu ser. Mas nós vimos já então no Antigo Testamento que há uma abundância de passagens que nos falam a respeito do Espírito Santo de Deus. E em especial nós gastamos 3 aulas. Você está lembrado disso? As 3 últimas aulas nós gastamos apenas no livro de Isaías e apenas também com algumas passagens, porque no livro do profeta Isaías, que nós vemos de uma forma assim bem clara a figura do Messias, o Cristo. Sempre é bom lembrar algumas coisas para fixar na mente. A palavra Messias e a palavra Cristo são a mesma palavra, ou seja, tem o mesmo significado. Significa ungido, certo? Só que Messias é uma palavra hebraica e Cristo é uma palavra grega. Então, falar em Messias ou falar em Cristo, estamos falando da mesma pessoa. Estamos falando em termos da Bíblia. Estamos falando daquele Salvador prometido, do cumprimento maior da promessa de Deus feita lá em Gênesis 3:15, quando o Senhor disse que da descendência da mulher viria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E no livro de Isaías vimos então a figura do Messias, a figura do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e tantas profecias se cumprindo no momento maior, que é o momento da consumação, o momento quando Deus há de completar essa fase da história que vai da criação até a consumação ou a segunda a vinda de Cristo. Nós temos ainda mais 12 aulas. Evidentemente que 12 aulas é muito pouco para falarmos tudo aquilo que o Novo Testamento nos fala sobre o Espírito Santo. Mas nós queremos caminhar com você, meu querido aluno, minha querida aluna, caminhar com você pelas páginas do Novo Testamento, começando por Mateus, e à medida que nós vamos vendo e examinando as passagens, nós queremos, esse é nosso alvo, que à medida que nós estejamos caminhando,
no Novo Testamento, Mateus, os outros evangelhos, fazendo referência em alguns momentos a passagens do Antigo Testamento, mas continuando, indo em Atos, uma coisa fique clara. Aliás, são 2 pontos que para nós são essenciais nessas 12 aulas. Primeiramente, que você entenda que o Espírito Santo, ele não é uma energia, como tem uma seita aí que prega assim. É uma energia, uma força. Não, o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma energia, uma força, um poder. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa tem identidade, uma pessoa tem vontade, uma pessoa se auto-reconhece como tal, uma pessoa, ela se revela como pessoa e se relaciona dessa maneira. Então, nós estamos, quando falamos do Espírito Santo, não estamos falando de uma energia. Uma energia é apenas uma força. Você não conversa com, vamos pensar aqui, um exemplo, com a eletricidade. Você não conversa com a eletricidade. Você não conversa com energia. Energia é energia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o Espírito Santo falando, conversando e a maneira com que ele é apresentado. Então, primeira coisa, o Espírito Santo não é uma energia, mas ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade, né? E como nós às vezes mencionamos, o Deus triuno. Então, não é uma energia, é uma pessoa, e não é simplesmente uma pessoa, mas é o próprio Deus. A divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo. Então, esses são elementos, são 3 coisas básicas que nós gostaríamos que você mantivesse isso na mente. Primeiro, o Espírito Santo não é uma energia, certo? Não é uma energia. É claro, o Espírito Santo, como Deus, é a fonte de todo poder. Mas uma coisa é falar que Deus é poderoso, outra coisa é falar que Ele é uma energia, um poder, simplesmente. Então, primeira coisa, o Espírito Santo ele não é simplesmente uma energia, uma forma de poder. O Espírito Santo ele é uma pessoa que possui identidade, que possui personalidade, vontade, desejo e todos aqueles elementos que fazem com que uma pessoa seja reconhecida como tal. E, em terceiro lugar, o Espírito Santo é Deus. É Deus. Nós temos por aí uma seita que fica batendo de porta em porta e elas negam 2 coisas. Negam a divindade de Cristo, dizendo que Jesus foi só um anjo muito poderoso que foi criado no início, e negam também a divindade do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é uma energia. Nós precisamos olhar para as Escrituras e ver aquilo que a Bíblia nos fala. E precisamos conversar com Deus através de Jesus. E certamente Deus, o Espírito Santo, Deus o Pai, através do Espírito Santo vai estar esclarecendo as nossas dúvidas. Mas abra lá, hoje eu estou usando aqui a Bíblia edição revista e atualizada. Então abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, e a partir aqui do Evangelho de Mateus nós estaremos então vendo aspectos revelados acerca do Espírito Santo. Primeira coisa, nós não vamos ler, mas o primeiro capítulo de Mateus, do versículo 1 até o versículo 17, ele traz a genealogia de Jesus Cristo. O que é a genealogia? É a lista dos antecedentes de Jesus, né? Ou seja,
genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa a partir do patriarca Abraão, dizendo que Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, e assim vai indo até chegar na pessoa de Jesus Cristo. O interessante é que quando nós olhamos para esta genealogia, nós vemos aqui, em parte, aquilo que nós estivemos observando nas aulas anteriores. Nós vemos a caminhada de Deus com o seu povo, naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, no Antigo Testamento, e encaminhando, nesta caminhada com o seu povo, Deus vai se revelando o seu projeto, o seu plano acerca da presença de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Messias prometido que viria para inaugurar esse momento final já do reino de Deus. E quando nós falamos momento final, é o momento final da rebelião contra Deus. Porque Deus já é rei, Ele reina sobre tudo, não existe nada que não esteja no controle dele. Mas como um pai amoroso, Ele tem mostrado a sua benevolência, a sua paciência e suportado ainda por um tempo esse estado de rebelião, de rebeldia contra Deus que nós vemos. Mas quando nós olhamos aqui, há essa expectativa do Messias, e o Messias ele vem para inaugurar esse momento final. Aleluia! Nós estamos falando de algo que já ficou para trás. Ou seja, Jesus já veio há cerca de 2000 anos, aproximadamente, e nós já estamos, creia, às vésperas da sua volta e do momento da consumação. As pessoas discutem, vai ser de um jeito, vai ser de outro, mas o fato é que a Bíblia nos fala que nós estamos próximos, Jesus voltará em breve e então nós experimentaremos o governo perfeito de Deus sobre toda a criação e por toda a eternidade em novos céus e nova terra. Então, quando nós lemos a genealogia, nós estamos vendo um resumo, diríamos assim, desta história de expectativa em relação à vinda do Messias. Mas eu gostaria de ler com você, eu quero ler com você agora, o capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado, José do sono fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Depois da genealogia, o que nós temos aqui é o cumprimento da profecia. E havia a profecia que dizia que o Filho de Deus, o Messias, haveria de nascer, ser concebido de uma forma especial. Ele nasceria não através de um relacionamento sexual normal entre um homem e uma mulher, mas ele nasceria de uma virgem.
um milagre de Deus. Ou seja, Maria, ela, digamos assim, ela teve o privilégio de hospedar no seu ventre algo que não foi resultado da união da célula de José e da célula de Maria, mas foi um milagre de Deus. Deus colocou ali, pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e será chamado Emanuel. E o que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Vamos começar a pensar agora a respeito da obra do Espírito Santo a partir desse texto. A primeira vez, veja bem, Mateus, início do Novo Testamento, a primeira vez que a figura do Espírito Santo aparece no Evangelho, é uma aparição, digamos assim, ele é mencionado, vamos usar essa maneira, ele é mencionado de uma forma cristocêntrica. Em outras palavras, a primeira obra do Espírito Santo no Novo Testamento é cumprir o propósito eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É cumprir aquele projeto feito por Deus lá na eternidade. Quando Deus, na sua mente eterna, santa, perfeita, planejou todas as coisas. Um momento que alguns teólogos, estudiosos chamam de o decreto de Deus. Ou seja, naquele momento eterno, Deus, o Deus triuno, planejou todas as coisas. E aqui nós temos o Espírito Santo, o próprio Deus, fazendo com que o projeto, o plano eterno, porque de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Nós vemos o Espírito Santo cumprindo esse projeto. Diz aqui, no versículo 18, estando Maria, a mãe de Jesus, noiva, de José, segundo o costume daquela época, sem que ainda tivesse consumado o casamento, sem que tivesse tido relações íntimas ainda com José, ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo. Este fato nós temos descrito em outros evangelhos, quando também Maria, ela é informada que está sendo, que está participando, digamos assim, de algo maravilhoso que Deus está fazendo, que é a obra do Espírito Santo. Passe algumas páginas da sua Bíblia, segura lá em Mateus, coloca o seu dedo lá em Mateus, marca, que nós vamos voltar para Mateus, mas lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante, nós temos agora o anjo aparecendo. Em Mateus, o anjo aparece para José. Em Lucas, nós temos a narrativa do anjo aparecendo e comunicando acerca de Jesus, agora para Maria. Versículo 26 do capítulo 1 de Lucas. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso também o ente santo, esse Filho Santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Veja que maravilhoso aqui. As duas passagens são passagens paralelas que nos falam de Deus cumprindo o seu propósito na vida desta família, no caso na vida aqui de José, na vida de Maria, mas acima de tudo, Deus cumprindo as suas promessas para mim e para você, as suas promessas feitas lá no Antigo Testamento, quando Deus profetiza. E foi por isso que nós gastamos 3 aulas com o profeta Isaías. Por quê? É exatamente em Isaías que nós temos essa ênfase. A ênfase do Messias, aquele que viria para reinar, um reinado eterno, em novos céus e nova terra. Um reinado que não teria fim. Não seria um reinado por pouco tempo, mas um reinado que não teria fim. Esse Jesus Cristo que haveria de nascer é o próprio Deus, é Deus conosco. Promessa maravilhosa, Deus vindo caminhar conosco. Esse filho nasceria de uma virgem e nasceria através da ação do Espírito Santo. Por que que é importante nós compreendermos essa, digamos assim, essa relação que há entre o estudo acerca do Espírito Santo, que em teologia, alguns livros chamam de pneumatologia, né? Não se preocupe com essas palavras difíceis. Ou seja, a doutrina do Espírito Santo e a doutrina de Cristo. É importante nós compreendermos isto. Primeiro, a obra do Espírito Santo é uma obra cristocêntrica. Jesus é o centro da obra do Espírito Santo. É uma verdade que, infelizmente, se perde ao longo do tempo. Tem muitas pessoas que falam do Espírito Santo e falam de vida de poder, e falam disso, e falam de tantas coisas e não falam de Jesus. De Jesus. Mais recentemente, só fazendo aqui um comentário, nós temos tido a grande infelicidade de ver também pessoas e igrejas que falam dinheiro, dinheiro, dinheiro e o centro não está em Jesus Cristo. No Brasil tivemos um problema como esse de uma grande instituição que surgiu, aí depois vai para a televisão e compra televisão e etc. E por fim prega um evangelho sem Bíblia e prega um evangelho sem Cristo. E fala de poder sem ter a visão de que a obra do Espírito Santo é uma obra cristocêntrica. O melhor desta terra é Deus. Eu gosto sempre de enfatizar isto, porque nós estamos constantemente escutando pessoas falando: não, eu sei que eu vou comer o melhor desta terra. Nós vamos ter, sim, o melhor dessa terra. Mas entenda que o melhor desta terra é Deus. É Deus. Se a pessoa ela não tem esse amor, ela não tem essa paixão por Deus, alguma coisa está errada. Mas fiz aqui o meu comentário. Como dizia Jesus: quem tem ouvidos para ouvir,
ouça e procure entender esta palavra. E eu sei que ao ouvir isso, algumas coisas vieram aí na sua mente, mas vamos entender isso. Não tem como falar do Espírito Santo sem falar de Jesus, porque a obra do Espírito Santo é cristocêntrica. A primeira coisa que o Espírito Santo faz aqui no Novo Testamento é gerar milagrosamente e poderosamente Jesus Cristo no ventre de Maria, sem a participação de uma célula feminina de Maria, sem a participação de uma célula masculina de José, porque Jesus Cristo, ele não herdou nem da mãe, nem no caso de José, de ninguém, ele não herdou a natureza pecaminosa. O único ser que nasceu, o único homem, o único ser humano que nasceu perfeito, sem pecado, foi Jesus Cristo. Pelo milagre de Deus. Pelo milagre de Deus. Então, e quem fez esse milagre? O Espírito Santo. Agora, quando nós vamos caminhando aqui na leitura dos textos de Mateus, nós vamos ver que, da mesma forma, presta bem atenção, da mesma forma que a obra do Espírito Santo é uma obra cristocêntrica, ou seja, qual que é o grande objetivo do Espírito Santo? É exaltar a pessoa de Jesus. Qual que é o grande objetivo do Espírito Santo? É revelar Jesus Cristo à humanidade, a nós. Qual que é o grande objetivo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, que já tem Jesus Cristo? O grande objetivo dele agora é fazer com que Jesus Cristo viva em nós e que nós comecemos a exalar o bom perfume de Cristo. Em outras palavras, a grande obra do Espírito é fazer com que você se torne a cada dia mais parecido com Jesus. A grande obra do Espírito Santo é fazer com que nós, cada um de nós, você, eu, todos, nós que temos Jesus, estejamos cada dia mais parecido com Cristo. Então nós mostramos uma vida cheia do Espírito Santo, não é pela altura da nossa voz ou pelo nosso rosto, né? Tem pessoas que fazem uma cara de santo e tal, coisas assim. Não é assim que nós mostramos. A maneira de mostrar que temos uma vida cheia do Espírito Santo, o modo como alguém mostra que realmente é cheio do Espírito Santo é quando todos olham para ele e veem ali a pessoa de Jesus. Por um lado, então, o Espírito Santo ele tem uma obra cristocêntrica. Por outro lado, olhando agora da perspectiva de Jesus, ele nasce e é para nós o maior exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo. Vou repetir. A obra do Espírito Santo, ela está centralizada em Cristo. E a obra de Cristo é direcionada pelo Espírito Santo. Jesus, como nós vimos na matéria Teologia, Deus o Filho, se você ainda não fez essa matéria, você vai poder fazer depois. Mas na matéria de Cristologia ou de Jesus, Deus o Filho, Teologia, Deus o Filho, nós enfatizamos o fato de que Cristo também, através de um grande milagre, assim como há o grande milagre que é o Deus triuno ou a Trindade, como queira, que é algo tão grande que nós não compreendemos, a pessoa de Cristo também o é, certo? Também, assim, nós temos a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos Jesus que continua sendo Deus, eternamente Deus, Espírito Santo, puro, perfeito, mas a partir desse momento da história, Jesus também é 100% homem. Sem que as duas naturezas se misturem ou faça qualquer coisa assim. Não, são naturezas distintas, uma mesma pessoa.
É Deus perfeito, é um homem perfeito sem pecado. Os dois são um só, são o Cristo, Jesus. É um milagre da fé, meu irmão. É um milagre. Não se preocupe em querer entender essas coisas. Entenda simplesmente isso, que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. E ele veio a esse mundo por meio da obra do Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria e ele viveu uma vida santa, morreu por nós, ressuscitou por nós e vai voltar para poder reinar eternamente conosco, novos céus e nova terra. Jesus Cristo é Deus conosco. Lá em Lucas diz que Ele é um ente santo, Ele é o Filho do Altíssimo, é o próprio Deus, é Deus conosco, como diz aqui Emmanuel. Agora, como nós estávamos falando, Jesus Cristo, Ele nasceu e viveu como um homem perfeito e um homem completo. Corpo, alma, como que querem alguns, corpo, alma e espírito, corpo e mente, enfim, um homem completo. Não era um homem que não tinha alma e nele morava Deus, não era um corpo vazio onde Deus morava, não. 100% Deus, 100% homem. E como homem, tinha corpo, alma, vontade, espírito, etc. Um homem completo. Tudo aquilo que faz com que um homem seja homem, exceto, ou seja, menos o pecado. Esse era Jesus Cristo. E o ser humano, o homem, eu e você, fomos criados para sermos a habitação do Deus vivo. Que coisa maravilhosa! Eu gostaria de estar aí onde você está assistindo essa aula para escutar um aleluia. Ou seja, uma expressão de adoração, digamos assim. Certo? Eu e você, nós fomos criados para ser habitação do Deus Altíssimo. Em outras palavras, todos nós fomos criados e há em nós o espaço a ser ocupado por Deus. Viver a vida cristã não é viver com base no seu próprio esforço. Isso é religião, ofende a Deus. O Evangelho é aquela vida na qual eu descanso na graça. Eu descanso na misericórdia de Deus e Deus passa a viver dentro de mim. E a minha natureza começa a ser transformada. E as coisas começam a mudar, porque o meu caráter começa a mudar. E o meu caráter começa a mudar porque Deus, o Espírito Santo, começa a trabalhar dentro de mim. Na palavra de Deus diz, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Nós vemos depois vários outros exemplos. E nós vamos ter tempo para ver isso nas outras aulas, que nos mostram a pessoa do Espírito Santo, enchendo os corações, transformando vidas e usando poderosamente. Jesus Cristo, como homem perfeito, Jesus, ele tinha essa necessidade. Qual necessidade? De ter uma vida cheia da presença de Deus. Ora, mas ele não era Deus. Ele é Deus. Mas ele era homem também, homem perfeito. E como homem, ele tinha essa necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sei que quando nós falamos sobre essas coisas, nós estamos falando de algo tão grande e tão maravilhoso que falta vocabulário. Falta palavras. E é por isso que eu sempre uso o exemplo de Moisés falando, vamos tirar as sandálias dos pés, porque estamos pisando aqui em uma terra santa. Uma terra santa. Mas Jesus, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele buscava a Deus. Aqueles momentos de oração que nós vemos, né, na história de Jesus, saindo alta madrugada, indo para cima lá dos montes, num lugar tranquilo, para poder orar,
Aqueles momentos de oração nada mais era do que um grande e bom exemplo a ser seguido. O bom exemplo que é buscar uma vida cheia da presença de Deus. Gastar tempo em oração. A vida é tão corrida, né? Tão corrida que as pessoas gastam tão pouco tempo ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que Deus ou o Espírito Santo deseja ministrar, deseja falar ao seu coração. Mas Jesus Cristo, ele tinha então uma vida cheia do Espírito Santo. Então não tem como você separar a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Cristo, em se tratando da obra realizada. Durante todo o seu ministério, Jesus ele recebeu da parte do Pai uma unção abundante do Espírito Santo. É interessante pensarmos nisso, né? Ou seja, da parte de Deus Pai, Jesus Cristo recebeu uma porção dobrada, digamos assim, do Espírito Santo. Ele foi ungido com santidade, ele foi ungido com sabedoria, com força. Nos momentos mais difíceis, Deus estava ali através do Espírito Santo. E o que é que Jesus Cristo e o próprio Deus está nos ensinando através dessa experiência? O que é que Jesus está nos ensinando através dessa experiência? Ele está nos ensinando como eu e você devemos viver uma vida que agrada a Deus. Ele está nos mostrando que, como eu e você, devemos viver também uma vida cheia, plena do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia, uma vida plena do Espírito Santo de Deus. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu orava pedindo: Senhor, me dá força para fazer isso, me dá força para fazer aquilo, me dá força. Agora eu aprendi a orar dizendo: Deus, não é uma questão de me dar força. Deus, vem, viva dentro de mim. Espírito Santo, viva dentro de mim. Jesus Cristo, viva dentro de mim. Agrade o Pai através de mim. Ou seja, é o próprio Espírito Santo de Deus. Deus, ele habita em nós através do Espírito Santo. E é esse poder que nos capacita para a sua obra, para a obra do Espírito Santo. Uma coisa interessante que nós vamos ver é que após o nascimento de Jesus Cristo, após esse nascimento de Jesus, nós temos uma cena de Jesus Cristo na sua primeira visita ao templo. A sua primeira visita ao templo, que nós temos lá no capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 22, Lucas 22 em diante. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Jesus era o filho primogênito daquele casal. E para oferecer um sacrifício segundo o que oferecia a lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Qual que é a consolação de Israel? A vinda, a presença do Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias. Na próxima aula,
nós vamos iniciar a próxima aula lendo essa passagem e vendo aqui a presença do Espírito Santo nesse momento de Jesus Cristo, quando, como bebê, né, criança, ao oitavo dia sendo apresentado ali no templo. Vamos ver também uma outra passagem que fala da infância de Jesus Cristo e à medida que nós examinarmos essas passagens e outras, nós estaremos vendo isto. Não há, grava na sua mente, não há a possibilidade de nós separarmos a pessoa do Espírito Santo da pessoa de Jesus Cristo. Não tem como você separar a obra do Espírito Santo da obra de Jesus, mas, na verdade, a obra do Espírito, a obra de Jesus, a obra do Pai, elas se entrelaçam, porque nós estamos falando de um Deus que, mesmo sendo Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus único. Um único Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. E esse Jesus é revelado nos nossos corações através do Espírito Santo. Então nós vamos na próxima aula continuarmos aqui a nossa leitura a partir desse texto, vendo a pessoa do Espírito Santo, como ela nos é revelada, a presença dele nos evangelhos e, obviamente, de forma específica, na vida e na obra de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos essas verdades tão maravilhosas. Abençoa cada aluno que está ouvindo esse vídeo, seja num núcleo com outros alunos, seja em casa através da internet, mas que cada um esteja orando, pedindo, desejando uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida tão cheia do Espírito Santo, ao ponto das pessoas olharem para nós, Senhor, e verem em nós a pessoa de Jesus Cristo. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.